de você começar a assistir esse vídeo, eu tenho só uma novidade pra te contar, uma coisa que vocês me pediam muito. Eu vou começar uma semana de influenciadores com propósito. São vários vídeos onde eu vou te dar muitas dicas sobre rede social, sobre como você entender o seu propósito e influenciar, não importa onde você está, seja na sua igreja, na sua faculdade ou até mesmo na internet, mas que você possa entender a essência da influência que você carrega. Vai ser totalmente gratuito, 0800, totalmente gratuito, mas pra gente manter um controle, eu preciso que você se inscreva aqui no link, no box de informações vai ter um link, você clica nesse link, se inscreve para participar da nossa semana de influenciadores com propósito. Corre, porque não tem pra todo mundo não. Um beijo e continua assistindo o vídeo. E aí, pessoal, beleza? Eu não tenho um roteiro para esse vídeo, eu só senti Deus falar muito ao meu coração. E tudo que Deus fala muito ao meu coração, eu sempre quero trazer para vocês também, porque eu sei que a nossa vida é como um canal e quando Deus nos enche, nunca é só para nós. Se nós somos um canal, significa que nós não podemos reter o que nós recebemos. Sabe, eu estou aqui e eu começo a lembrar de todos os riscos que eu corri desde o início do canal. Eu lembro de todas as vezes que eu achei que eu não tinha um propósito, porque eu era tímida demais e eu tinha pavor de falar em público. Eu lembro que eu tive pavor só de pensar que eu podia pregar ou receber oportunidade nos cultos de jovens, porque um dia quando eu era, não sei se vocês conhecem a história, mas quando eu era criança, mais ou menos 7 anos de idade, teve um culto de criança na nossa igreja, meu pai falou, por que você não prega, filha? E eu pensei, o que é que pode dar de errado? Então eu aceitei o convite para pregar no culto de criança. Eu até lembro a mensagem, era aquela palavra, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito. Só que quando chegou na igreja, no momento do culto, me deu um branco. E eu não consegui pregar nada, eu não consegui lembrar nada. Eu esqueci completamente. Eu olhei pro meu pai e falei, pai, eu esqueci. Então desde aquele dia ficou na minha cabeça de que eu nunca ia conseguir pregar. Eu tinha medo das pessoas olharem pra mim e não concordarem com o que eu tava falando, ou pensarem que, nada a ver isso que ela tá falando. Eu sempre tive medo da opinião das pessoas, eu sempre tive medo de errar em público. E hoje ver que eu tô ministrando nas igrejas é muito louco, porque não começou assim, sabe? Começou um passo de cada vez. Eu tô falando isso porque eu quero te incentivar a correr riscos. As primeiras ministrações que eu aceitei, mesmo depois que eu tinha um canal no YouTube, elas não foram pregações profundas, onde as pessoas iam na frente, adoravam e se rendiam, onde você via ali um resultado na hora. Muitas pregações em que eu fui, que eu ministrei, para mim elas foram desastrosas, eu não conseguia me concentrar, eu ficava lendo muito, eu não conseguia deixar fluir, porque eu estava muito concentrada em mim mesma, sabe? Nas minhas falhas, na minha timidez, nas minhas limitações, no que podia dar errado. Mas eu corria os riscos. E hoje eu ministro e, sabe, sempre que eu tô ministrando, não é que eu sinto confiança, é que eu aprendi que correr risco tem a ver com depender menos de mim, do quão bem-sucedida eu vou ser naquela palavra, naquele momento, mas tem a ver com o quanto eu dependo de Deus. E quando eu dependo de Deus, eu sei que não vai dar errado, porque Deus sabe o que as pessoas precisam ouvir, Deus sabe o que Ele quer derramar naquele lugar. Correr risco não tem a ver com você. Correr risco tem a ver com o que Deus quer fazer através de você. Correr risco tem mais a ver com você dizer não para si mesmo e sim para Deus. Tem a ver com você pensar menos em você e mais no que Deus quer fazer. Quando você pensa menos em você e mais no que Deus quer fazer através de você, você está mais disposto a correr riscos. Eu lembro quando eu não queria correr o risco de depender do ministério e ter uma vida itinerante de viajar. Então eu comecei a ir para a faculdade. Eu nunca tive os melhores cursinhos pré-vestibulares, mas eu me esforcei e eu consegui entrar numa faculdade boa, uma faculdade legal. Eu consegui ser, por uma boa época, a melhor da minha turma. Eu consegui ser monitora de disciplinas e matérias que eram difíceis. Quando eu me vi tendo que abrir mão disso para viver no ministério, eu pensei, mas isso é o maior risco da minha vida, eu não sei se eu consigo. Sabe o que eu tô pensando agora? Eu tô lembrando de... Meu Deus! Eu tô lembrando de... Eu tô lembrando de uma vez que tinha um pregador na nossa igreja, eu ainda não era casada.
E tinha um pregador na nossa igreja, ele era de fora. E eu tava no conjunto dos jovens e ele me chamou na frente. Faz muito tempo que eu não lembro disso, mas eu tô lembrando disso agora. Ele falou pra mim que Deus ia me levar pras nações. Quando ele falou que eu ia para nações, eu pensei que eu ia ser uma veterinária tão boa que eu ia fazer um doutorado fora do país. Eu estou realmente viajando o mundo, mas não da forma como eu pensei. Talvez se eu não tivesse corrido os riscos e ficado ali na minha zona de conforto, talvez eu não estaria aqui. Eu acho que nessa época que eu ouvi essa palavra, eu nem tinha um canal no YouTube, eu só tinha o desejo de passar no vestibular para veterinária. Eu lembro também do dia que eu decidi trancar a faculdade. Eu também tinha medo de me arrepender, eu tinha medo de não estar fazendo a coisa certa. Mas eu lembro de um sentimento naquele momento, sabe? O sentimento que eu tinha era convicção. Ainda que eu tivesse medo de dar errado, eu tinha convicção que eu tinha que fazer aquilo. O que aconteceu aqui? Parece que eu tô chorando leite. O que é isso? A maternidade já tá em mim. Como eu tava dizendo, desculpa. Eu senti muito forte Deus movendo meu coração, os meus desejos. Não era que ele tava me obrigando a fazer algo, mas ele tava trabalhando naquilo que ele sabia que era o melhor pra mim. Era como se eu tivesse uma convicção de que eu precisava fazer aquilo e de alguma forma muito estranha eu tava muito segura disso. Então eu corri os riscos e o Sam depois correu o risco de trancar, de deixar o trabalho. E era uma coisa que eu não queria. Eu lembro que eu cheguei pro meu pai e falei assim: pai, conversa com o Sam, não deixa ele sair do trabalho, porque eu já saí da faculdade, agora ele vai correr o risco da gente não ter segurança nenhuma, nós vamos depender totalmente do YouTube, depender totalmente de pregações, eu não quero isso. Não adiantou, porque o Sam tinha muita convicção dos riscos pessoais que ele tinha que correr, então ele fez isso e no final eu falei: amém, amor, Deus sabe todas as coisas. Depois nós tivemos que correr o risco de sair da nossa zona de conforto, do nosso estado, da nossa cidade, do lugar onde nós tínhamos acesso à nossa família. E a gente passou uma fase muito difícil em São Paulo, assim que a gente chegou. A gente teve uma crise no casamento. E no momento de uma crise, Satanás sempre coloca mentiras sobre você. E eu lembro que coisas que eu tinha muita convicção, eu comecei a duvidar, sabe? Por exemplo, uma convicção que eu sempre tive muito forte é que eu casei certo. Eu casei debaixo da graça de Deus, eu casei com a pessoa que Deus queria que eu casasse. A pessoa da minha vida, o amor da minha vida. Mas no momento da crise, do medo, eu comecei a pensar: será que eu casei certo? Será que a gente tá passando por essa crise é porque eu casei errado? Será que eu me confundi? Eu comecei a acreditar nas mentiras de Satanás. Sabe, uma coisa sobre correr riscos é que não basta você dar o primeiro passo. Pedro, quando saiu do barco no meio da tempestade, ele deu o primeiro passo, ele correu o primeiro risco. Pedro começou a caminhar e no meio da tempestade ele parou. Ele parou de acreditar, ele parou de continuar correndo o risco, ele começou a ter medo e naquele momento ele começou a acreditar nas mentiras. Sabe, muitas vezes nós estamos no caminho, no processo, nós já damos muitos passos de fé, a gente já estava conseguindo, a gente já está vencendo, a gente está ganhando a guerra. E Satanás começa a lançar mentiras sobre você no meio da crise, você começa a duvidar do que Deus tem para você, você começa a duvidar do propósito de Deus para você, você começa a duvidar de todas as renúncias que você fez, se você fez boas escolhas, se você não se confundiu, se você não errou. Eu quero te falar para não parar de correr os riscos. Essa fase difícil vai passar. Continue dando um passo após outro. Você vai conseguir, em nome de Jesus. Eu declaro sobre a sua vida que você vai conseguir, assim como eu corri muitos riscos, assim como eu passei por tantas dificuldades. Eu creio que você vai passar por esses riscos também. Você vai correr esses riscos e você vai ser vitorioso, vitoriosa em nome de Jesus. Porque esse é o plano de Deus para você. Essa é a vontade de Deus. E a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Eu vou ficar muito feliz se um dia eu te encontrar por aí na vida e ver os frutos. Ver os frutos do que foi lançado hoje no seu coração. Eu quero ver você voando alto. Eu quero ver você falando: olha, Fabíola, eu corri os riscos e deu certo. Eu consegui.
Sabe, numa batalha, você pode precisar lutar muitas vezes até conseguir a vitória. Não significa que se você perdeu uma luta, a batalha também está perdida e você tem que recuar e voltar para o lugar de onde você saiu. Não. Você pode ter perdido uma luta, outra, muitas lutas, mas não significa que isso define quem você é. Você não é um perdedor, você não é uma derrotada. Você é filho e filha do Deus Altíssimo, o general de guerra. Ele guerreia com você. Você vai vencer, você vai conseguir. Se você sonha grande, você tem grandes desafios e grandes riscos para correr. Mas eu acredito em você, porque quem está em você é maior do que os seus medos, é maior do que quem está contra você. Acredite. Um beijo no seu coração, fica com Deus. Tchau e até o próximo vídeo.